Boa noite a todos, muita paz. Hoje nós vamos falar alguma coisa sobre felicidade, por isso que eu coloquei como tema algumas considerações sobre felicidade, porque é um tema que necessita muito tempo para reflexão, discussão, e nós vamos fazer assim um resuminho daquilo que nós consideramos importante na fase que exatamente eu estou vivendo, né? Então, eu estou passando por uma experiência e isso está sendo muito bom para mim. Aquilo que eu estou vivendo, eu vou contar para vocês. Eu gostaria que, na verdade, vocês estivessem bem mais próximos de mim, né? Porque é tão gostoso fazer uma palestrinha ou dar uma aula olhando nos olhos das pessoas, conversando com as pessoas, sentindo as pessoas, né? Então, essa aproximação, ela é boa para todos nós. Então, tem gente lá no fundo, tem gente no meio. Se vocês se sentirem à vontade se aproximando aqui, eu gostaria. Ficaria feliz. Então, vamos lá. O André Luiz, esse mesmo autor espiritual a que se referia o Abilinho há pouco, quando leu uma passagem do livro Sinal Verde, ele nos diz que o maior inimigo a vencer é quem? Nós mesmos, né? Que os problemas são íntimos, são nossos. Os problemas não estão lá fora. Nós é que os vemos da forma como nós somos interiormente. Então, o maior inimigo a vencer não é o vizinho, não é o nosso patrão, não é o governo, não é? Não são as pessoas, não é um mau motorista, enfim, somos nós mesmos em razão dos nossos defeitos. E tem uma questão muito interessante que eu destaquei de O Livro dos Espíritos, para que nós possamos meditar sobre essas questões. É a questão 133A. As aflições da vida, muitas vezes, são a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, quanto menos tormento. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofre as torturas que se originam desses defeitos. Então, nessa pergunta 133A, o Kardec indaga justamente quais que seriam as causas dos sofrimentos dos homens, dos espíritos em geral, né? E o Espírito de Verdade nos responde que, na maioria das vezes, o que faz nós sofrermos são justamente os nossos defeitos. Então, eles nos asseveram. Quem não é ciumento, quem não é invejoso, quem não é avaro, quem não é maledicente, quem não é intolerante, etc., 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 não sofre as consequências desses defeitos, que atormentam a nossa alma, né? Nós ficamos com as emoções totalmente desequilibradas em razão desses defeitos, desses sentimentos ruins. Então, isso é nosso, está conosco. Então, o problema, volto a dizer, não está lá fora. Quando nós estamos bem e equilibrados, nós conseguimos ver e enxergar as dificuldades da vida sob um prisma diferente. Agora mesmo eu estava conversando com um paciente nosso, que frequenta aqui a nossa casa, e nós estamos cuidando dele. Ele está fazendo tratamento espiritual, e ele está com sérios problemas. Eu não gostaria, ou talvez nem tivesse condições mesmo, porque cada um carrega a sua cruzinha conforme a força, a minha força é, sabe, eu sou meio fraquinho, mas ele está com muitos e muitos problemas. Então ele chegou aqui bastante atormentado, não é? Com muitas dificuldades, não encontrando forças para encaminhar soluções para esses problemas, etc.
Então, quando ele chegou hoje, eu o abracei e falei, fulano, como que você passou a semana? Ele falou assim, olha, passei uma semana excelente. Os problemas não foram resolvidos, nenhum deles. A minha vida está exatamente como estava na semana passada. Né? Mas eu fiquei bem essa semana. Né? Então vejam que essa questão de estar bem, de estar equilibrado, de ser feliz, etc., é uma condição íntima. E nós, a sociedade consumista, eu não sei a bilinha aqui, eu acho que vou ficar umas 2 horas. A sociedade consumista nos faz crer que é o ter que vai nos fazer feliz. Né? Precisamos urgentemente ser felizes. Para tanto precisamos conquistar. Né? Para tanto precisamos comprar. Para tanto precisamos ter dinheiro, fazer sucesso. Porque a vida é curta. E se eu não for feliz agora, pode não dar tempo. Essa é a urgência, né, que se estabeleceu numa sociedade consumista como a nossa. Na questão 970, o Kardec indaga novamente do Espírito de Verdade. Como são os sofrimentos dos espíritos inferiores? Então, olha uma resposta. São proporcionais ao grau de inferioridade. Então, quanto mais inferior são os espíritos, mais eles sofrem. Pietro Baldi tem uma frase assim que para mim é muito importante. Ele diz assim, é uma síntese mesmo, e está no livro Síntese de Pietro Baldi, essa frase, por coincidência. A dor faz a evolução, assim como a evolução anula progressivamente a dor. Vocês entenderam? A dor, quer dizer, o sofrimento faz a evolução. Mas a evolução vai anulando aos poucos a dor e o sofrimento. Então, por isso é que os espíritos inferiores sofrem. Então, são proporcionais os sofrimentos ao grau de inferioridade. Quanto mais inferior, mais sofre. Podem resumir-se assim. 1. Invejar tudo que lhes falta para serem felizes e não poderem obtê-lo. Então, todos nós intimamente aspiramos à felicidade. Se não houvesse dentro de nós essa vontade, essa disposição em sermos felizes ou completamente felizes um dia, nós não teríamos ânimo íntimo para continuarmos vivendo. Que nós sonhamos um dia chegarmos a essa felicidade completa. É claro que eu vou chegar lá daqui a pouquinho, se der tempo ainda, vou falar sobre a felicidade, né? Estou falando sobre o contrário da felicidade, o sofrimento até agora. Então, o que acontece é que quando nós vemos pessoas supostamente felizes, nós sentimos inveja. Né? E a inveja nos causa conflitos íntimos, nos causa sofrimento. É aquilo que nós acabamos de dizer, os nossos defeitos é que nos tornam infelizes. 2, ver a felicidade e não poder atingi-la. Alô, nós não temos condições realmente de sermos felizes nessa existência. Vocês devem se lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma lição lá que se intitula A felicidade não é deste mundo. E por que será, né, Douglas? Por que será que os espíritos assim colocaram? Porque nós somos espíritos imperfeitos. E na condição de espíritos imperfeitos, impossível nós conseguirmos atingir a condição de felicidade plena. Só espíritos muito mais evoluídos. E é uma felicidade, gente, que não tem assim comparação com qualquer outra que nós conheçamos ou possamos conhecer aqui na Terra. Aqui a nossa felicidade é efêmera, ela é passageira.
Né? Todo mundo fala, ó, existem momentos felizes, apenas isso, porque não existe felicidade constante. Só quando realmente estivermos muito mais evoluídos do que estamos. Alguém já sentiu, por exemplo, a presença de um bom espírito ao seu lado? Quando um bom espírito se acerca de nós e nós entramos em sintonia com um bom espírito, muitas vezes nós conseguimos sentir assim, muito rapidamente, um nível de felicidade que não se iguala a nada que conhecemos. Chega a dar assim uma sensação de êxtase. E aí eu fiquei pensando o seguinte: se nós sentíssemos, se fosse possível a nós, não é possível, sentir essa felicidade plena todos os dias, nós não iríamos fazer nada. Porque quando isso, vez ou outra, acontece comigo, eu quero ficar quietinho e fazer com que aquilo que dure muito, que fique muito tempo comigo, né? Então, acho que nós iríamos cruzar os braços, não iríamos mais correr atrás das coisas que precisamos para o nosso desenvolvimento e progresso. Ver a felicidade, já vi, né? Eu acho que eu não falei isso, não. Ver a felicidade e não poder atingi-la. Desgosto, ciúme, raiva, desespero daquilo que os impede de ser feliz. Vocês perceberam? Os espíritos estão falando em felicidade aí, né? Sempre em felicidade. Não conseguimos. E buscamos, infelizmente, a felicidade onde ela não se encontra definitivamente. Remorso, ansiedade moral indefinível. Eu acho esse termo aqui fantástico, né? Eu pensei até nesse assunto, nesse tema para falar hoje, porque eu me lembrei dessas palavras de O Livro dos Espíritos. Ansiedade moral indefinível. É uma característica própria dos espíritos inferiores. É algo que nos acompanha e é muito difícil eliminar. É a tal da angústia. É a tal da angústia. Então, todos nós sofremos de angústia. Uns mais, outros menos, porque nós nos frustramos muito. Né? Nós não conseguimos aquilo que nós desejamos. Muitas coisas nós não conseguimos. E aí nós passamos por uma frustração. Essa frustração, então, nos dá essa angústia que, às vezes, ela é contínua, numa vida inteira, se nós não tivermos resignação e desapego, principalmente. Tem o desejo de todos os prazeres e não podem satisfazê-lo. Isso é o que os tortura. Bom, nós falamos alguma coisa sobre os sofrimentos morais dos espíritos. Mas nós passamos aqui na Terra, independentemente da classe social, né, da cor, da raça. Aliás, não existem raças, né? Existe só a raça humana, está provado cientificamente. Mas todos nós podemos passar por situações, algumas que eu relatei aqui, apenas algumas, e tantas outras num planeta como o nosso, que é um planeta de provas e expiações. Nós estamos como se fosse dentro de uma panela de pressão, né? Sujeitos, portanto, à pressão e à temperatura dessa panela. Estamos na Terra, podemos passar por qualquer tipo de problema e vicissitude que um planeta em provas e expiações pode nos oferecer, nos ofertar. Então vamos lá. Desemprego é uma situação de sofrimento, né? Que todo mundo pode passar um dia na vida ou mais. Fome, doenças, isso é inevitável. Um dia nós vamos ficar doentes, né? E vamos desencarnar. Drogas, guerras, preconceito racial, sexual, pobreza. Eu coloquei preconceito contra a pobreza, porque no meu entendimento, o maior preconceito que nós passamos hoje, no Brasil principalmente, é contra os pobres.
Você pode ser negro, você pode ser japonês, você pode ser gay, desde que você seja rico, está tudo certo. Ah, ele é negro, mas é tão bacana. Ah, ele é gay, mas ele é tão bacana, mas vai ser isso tudo que nós não devemos, em hipótese alguma, ter qualquer tipo de preconceito. E só porque eu falei da pobreza, sumiu o som aqui. Então, e ser pobre também, né? O pobre não tem direito a nada, não tem acesso a nada. Então, ele é o que mais sofre a discriminação, no meu ponto de vista, aqui na Terra. Ah, esse aqui está melhor. Injustiças de tudo quanto é tipo, né? As injustiças sociais, a baixa distribuição de rendas, que resulta na péssima qualidade na educação, transporte, segurança, aumenta a violência, etc., que nós vemos que isso está acontecendo no mundo inteiro, porque faz parte das provações humanas em razão do nosso nível de progresso, que é pequeno. Então, nós não somos perfeitos. E não tem jeito de não passar por decepções, frustrações, perdas. E isso faz com que nós soframos muito. Mas há que ver também a forma como nós encaramos o problema. Por quê? Porque muitas vezes nós somos negativos, destrutivos diante da situação, né? Temos pouca fé, quase nenhuma fé. Não confiamos na nossa capacidade de solução do problema. E nesse pessimismo, ficamos com aqueles pensamentos negativos. Não vai dar certo, não vai dar certo, eu não vou conseguir me curar. Meu Deus, será que essa doença vai me levar à morte? Eu não consigo emprego, nada dá certo para mim. São os pensamentos negativos. E os pensamentos, segundo os Espíritos nos ensinam, têm um poder extraordinário, porque nós somos o que pensamos. Quando nós pensamos, nós revestimos as energias ou fluidos, como vocês estão acostumados a ouvir aqui na casa, e a doutrina espírita lida com essa questão energética, também tratando a energia como fluidos, ou chamando a energia como fluido, mas tudo é sinônimo. Nós carregamos com os nossos pensamentos, nós damos qualidade a essas energias. Então, bons pensamentos geram boas energias. Maus pensamentos, más energias. E se somos nós mesmos que estamos cultivando esses maus pensamentos, vocês imaginam o que está acontecendo ao nosso redor. Porque isso é instantâneo, né? A velocidade do pensamento, segundo o espírito André Luiz, é maior que a velocidade da luz. Já imaginaram isso? Maior que a velocidade da luz. A velocidade do pensamento. Então, quando eu dirijo o pensamento a alguém, o pensamento já está lá. Por isso que também no livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem, onde o Espírito pode estar? Como que ele faz para se deslocar de um lugar para o outro? E eles respondem, basta pensar. Não é isso, Vânia? Basta pensar e já está no local. Por quê? É o pensamento. Né? Na semana passada, nos trabalhos mediúnicos, por exemplo, nós oramos por uma pessoa que se encontrava doente há 1 mês deitado na cama, diretor de uma multinacional lá. E ele estava completamente abatido, naturalmente com depressão, né? Convencemos a família a levar um psiquiatra, mas ele estava na cama há 1 mês sem se levantar. Quinta passada, nós oramos por ele daqui, e eu lembrei aos médiuns, olha, o pensamento viaja
numa velocidade maior que a da luz. Não vamos pensar que ele mora em São Bernardo do Campo, que ele não vai ser assistido, ou vai ser assistido amanhã. Bom, a família não estava sabendo que estávamos orando por eles, fazendo um trabalho espiritual por eles. No outro dia cedo, nós ligamos para perguntar como que estava o Sérgio. E a esposa disse, depois de um mês, hoje ele resolveu levantar-se da cama. Olha o poder que nós temos, é óbvio, sempre secundados, ajudados pela espiritualidade. Porque nós somos muito fraquinhos, muito imperfeitos. Mas com boa vontade, nós podemos fazer. Com fé, podemos fazer. Então, perdas, gente, decepções e frustrações, todos nós sempre passaremos aqui na Terra. Só que também, todos os sofrimentos passam. Enquanto, Vânia, eu tenho papo para mais 1 hora, eu não sei o que eu vou fazer. Sou contador de história, tenho umas historinhas para contar. Né? Então, nós vemos que é justamente a nossa capacidade de ver e enxergar o problema e da solução é que faz com que nós soframos mais ou soframos menos. De qualquer forma, tudo passa em nossas vidas. Eu fiquei 4 anos sofrendo por um problemão que eu passei aí. E eu imaginei o seguinte, não, isso não vai acabar. Não vai acabar, são 4 anos, né? Meu Deus do céu, 4 anos de angústia, angústia, angústia. Mas, fiel a Jesus, nunca larguei e abandonei o trabalho aqui não. Né? Enxugava as lágrimas lá no portão e aí vim enxugar as lágrimas dos outros aqui. Graças a Deus. Mas aí, de repente, desapareceu. Né? Então nós, que somos bastante imediatistas, queremos que os problemas sejam resolvidos na hora, no mesmo instante. Né? E esse é o mal dos espíritos imperfeitos, porque também está lá no livro dos Espíritos que os espíritos inferiores sofrem muito porque eles pensam que o sofrimento é eterno, vai ser eterno, nunca vai acabar. E isso é lógico que não é verdade. Não é? Deus não quer destruir os seus filhos. De maneira alguma. Até porque a dor e o sofrimento não é uma criação de Deus. Não é possível que Deus tenha criado a dor e o sofrimento. Algum pai de família que criaria dor e sofrimento para o seu filho? Imagina Deus então que é perfeito. Não é verdade? Somos nós mesmos que criamos. Tá certo? Então, nós percebemos que a felicidade não se resume na ausência de problemas, porque todos nós passamos por problemas. Mas sim na sua capacidade de lidar com eles, como diz o nosso gênio aí, né? E também outro gênio, Oscar Wilde, diz, estamos todos na fossa, no fundo do poço. Mas alguns de nós olham para as estrelas. Está aí a diferença. Né? Estamos no fundo do poço. Mas lá na boca do poço, nós vemos o céu e as estrelas. Né? E o caminho de volta, nós temos que saber, e ficarmos conscientes disso, é para cima, não para baixo. Né? Queremos resolver ou sair de algum sofrimento, olhemos para cima. Lá que é a saída. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, o poder do pensamento. Livrinho que todos conhecem, Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino. Senhor. E eu ainda não falei da felicidade, só falei de sofrimento. Coitado dos meus irmãos, dos meus amiguinhos aqui. Então, eu venho um outro dia só para falar da felicidade, Vânia. Olha a cara dela, gente. Dá uma risadinha. Vamos lá. Então, o poder do pensamento. Vamos ver o que o Pastorino tem a nos dizer. O homem é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si.
pense na saúde, na alegria, na prosperidade, e sua vida tomará novo rumo. Afirme sempre que é feliz. Isso é muito importante. Eu sou feliz. Que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista sempre, meus amigos. Muito otimismo, muito otimismo. E permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial. Nós somos pessimistas por natureza e temos o hábito de nos fixarmos nas coisas ruins. Conta-se que um orador chegou para dar uma palestra e havia assim muitas pessoas, milhares de pessoas lá para ouvi-lo. Ele contou uma piada, todo mundo riu. Ele contou a piada de novo, 50% riu. Ele contou a piada pela terceira vez, meia dúzia de pessoas riram. Quando ele foi contar a quarta vez, ninguém gostou da brincadeira e ninguém riu. Aí ele disse assim: é interessante como somos nós, os seres humanos, né? Nós teimamos em fixar a nossa mente na dor, nos problemas e no sofrimento. E quanto mais nós pensamos os nossos problemas, mais eles crescem porque nós estamos alimentando-os. Mas temos a maior dificuldade em pensar numa coisa boa que aconteceu conosco e reviver aquele momento de alegria novamente. E nós somos assim, não é verdade? Somos assim. Então, tem um exercício para finalizar. E, infelizmente, não deu para falar tudo. Mas tem um exercício que eu gostaria que vocês fizessem em casa. Que é muito interessante para nós tentarmos reverter esse hábito que temos de pensamentos negativos. Primeiro, todas as vezes que vier um pensamento negativo à mente, lembrem-se que eu acabei de dizer aqui, o pensamento negativo, ele não é apenas algo abstrato, né? O pensamento é matéria. Nós criamos energias com o pensamento. Então, quem pensa negativamente tem uma aura escura. Não tem a menor dúvida disso, né? Então, vem lá. Não vou conseguir chegar a tempo no meu trabalho. Saí atrasado. Não, o trânsito. Qual é o pensamento que nós temos que ter? O contrário disso. O trânsito vai estar livre, eu vou conseguir chegar a tempo no meu trabalho e estou em paz. Não é? Eu não vou conseguir passar nessa prova. Eu não vou conseguir. Eu tenho certeza que eu não vou passar. Combato o pensamento com o contrário disso. Eu estudei, eu tenho condições, eu vou estar tranquilo e vou passar. Né? Então, sempre fazendo isso, rebatendo o mau pensamento com um bom pensamento. Aliás, se vocês preferirem, nem permitam que o mau pensamento termine na mente. Antes dele terminar, você já bloqueia e substitui por um bom pensamento, que naturalmente é o contrário. E é lógico, gente, que depois dessas palavrinhas que eu estou falando para vocês, eu vou ser expulso do Kardec, mas tudo bem. Deitem-se na cama, relaxem. Vão relaxando da cabeça até os pés. Vão relaxando, falando para si mesmo. Para si mesmos. Né? Meu couro cabeludo está relaxado, meus olhos estão relaxados. Vai relaxando, relaxando, relaxando. Até o dedão do pé. Depois pense numa coisa que foi a sua maior alegria nessa vida. Né? Todo mundo tem um momento assim marcante, muito feliz. Se eu tivesse que escolher, é o nascimento do meu filho, por exemplo. Ou quando arrumei aquele emprego, passei naquele concurso. Ou arrumei a minha namorada. Ou casei com a minha esposa, etc. Né?
Então guarde esse momento, fixe esse momento na mente e guarde-o dentro de si. E diga para si mesmo, todas as vezes que eu estiver triste, eu vou pensar novamente nesse momento feliz. Né? É como naquele exemplo que eu acabei de dizer do orador. Nós pensamos muito nas coisas ruins e ficamos alimentando-as. Mas não pensamos nas coisas boas e não alimentamos as coisas boas que temos na vida. Agora, para finalizar mesmo, mas não finalizando, viu, gente? Porque não vai dar. Uma jornalista fez uma matéria no final de 2012 na Folha de São Paulo. E eu li e achei bastante interessante. Ela tinha achado que 2012 tinha sido um ano assim bastante ruim para ela, não é? Ela tinha perdido entes queridos, ela tinha perdido um emprego, um namorado, enfim, ocorreram muitas coisas ruins. E ela começou a fazer a revisão no final do ano 2012 da sua vida. O que teria acontecido? Aí ela se lembrou, falou, poxa vida, vai ficar fácil para mim. Eu registro todos os momentos importantes da minha vida num diário. Eu vou pegar meu diário e vou ver, né, quantos pontos positivos, quantas coisas positivas e quantas coisas negativas aconteceram no ano de 2012 na minha vida. Aí, ela pegou uma folha de papel em branco, colocou lá coisas ruins de um lado, numa coluna, e na outra coluna, coisas boas, ocorrências, acontecimentos bons. E foi anotando. Qual foi a sua surpresa? Que na hora de contar, de quantificar para ver quantas coisas ruins ela tinha passado em 2012 e quantas coisas boas ela tinha passado, que ela viu que as coisas boas eram um número 5 vezes maior que as coisas ruins. Está aí de novo. Nós nos fixamos nas coisas negativas e esquecemos as alegrias da vida. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe. Desculpe a demora, tá? Tchau.